Ué, que cara é essa? Cara é essa? Tem certeza que entregaram isso aqui no lugar certo? Sim. Foi você que pediu? Você comprou na Zip for Me? Eu sei do que se trata. É basicamente a primeira placa de vídeo da Intel na história, mais ou menos. Mas o que ela tá fazendo aqui? Você comprou? Ela nem deveria... Esqueceu? A gente comprou, é verdade. E você também provavelmente nem sabe o que está acontecendo, porque essa placa dificilmente você vai encontrar para vender. Mas essa é a primeira placa de vídeo da Intel. Tecnicamente ela é a segunda placa de vídeo da Intel já lançada na história. Na verdade lançada não, mas construída na história, mas ela é a primeira lançada de fato. Essa é a Intel Arc A770 e caso você tenha mais curiosidade, a gente já fez um vídeo aqui mostrando aí os detalhes da placa, mas faltou uma parte levemente importante. É muito legal, muito bacana a Intel entrando aí no mercado de placas de vídeo, mas como que é a performance dessa placa de vídeo? Agora até eu tô curioso. Tem certeza que isso aqui tá no lugar certo? Sim, uma placa de vídeo. Não, eu sei que é uma placa de vídeo, mas é uma placa de vídeo da Intel. O que a Intel tá fazendo no mercado de placa de vídeo? A Intel não faz processador e outros produtos. O que ela tá fazendo no mercado de placas de vídeo? É o que você deve estar se perguntando. Do que se trata essa placa de vídeo da Intel? Mas a placa de vídeo da Intel com os gráficos integrados, era uma tristeza, né? Servia para dar vídeo, era motivo de piada. Pois é, mas... tecnicamente essa é a segunda placa de vídeo de fato da Intel, uma placa de vídeo dedicada, mas a primeira placa de vídeo a chegar ao mercado. É uma história um pouco mais complexa que você deveria acompanhar em outro vídeo que a gente fez por aqui com o unboxing da placa. Mas assim como vocês, eu também tô curioso para saber o que a Intel tem para trazer para o mercado de placa de vídeo. Será que eles vão agregar alguma coisa? Será que a Intel vai conseguir fazer frente à Nvidia? Será que os preços vão cair com uma nova concorrente? Pois é, eu fiz alguns testes aqui e eu preciso dizer para vocês que eu estou revoltado. Não é essa performance que a placa de vídeo da Intel deveria ter. Tudo nas Intel Arc foi um pouco estranho. O lançamento por parte da Intel não foi dos mais ortodoxos. Na verdade, ela lançou primeiro o modelo de entrada e por alguma razão a Nvidia não quis mandar essas placas para os reviewers. A Arc A380 foi a primeira Arc a chegar no mercado e a gente pode dizer de uma forma educada que ela deixou um gosto amargo, porque a performance não era nem perto do que a gente esperava. Ela veio com diversos bugs de drivers e ela não teve uma recepção muito calorosa. Isso porque ela não é um produto que a gente espera de uma fabricante como a Intel. Mas é bom lembrar que essa é só a primeira placa de vídeo da Intel. Sim, eu disse para vocês que a Intel já teve uma placa de vídeo, mas ela nunca chegou a ser comercializada. Foi só um projeto, a Larrabee, que era uma GPU completamente diferente que não chegou a vingar. Infelizmente, mas felizmente agora a Intel resolveu entrar no mercado de GPUs. A Intel Arc A770 veio na segunda leva de placas de vídeo da Intel junto com a Arc A750 e eu preciso dizer uma coisa para vocês, Intel. Vocês deveriam ter começado por ela, porque de tudo que a gente viu na Arc A380, a Arc A770 não é basicamente nada do que a gente conhece da Arc A380. Essa é uma placa de vídeo para você que não conhece nada de placa de vídeo ou está totalmente por fora. Essa é uma placa que deve concorrer com uma RTX 3060. Pois é, uma das placas de vídeo mais populares, por assim dizer, da série RTX, junto com a RTX 3050, e a Intel decidiu focar nesse segmento. Então, para localizar, a Intel Arc A770 é uma placa para concorrer mais com a RTX 3060. Mas conforme vocês vão ver nos testes, parece que essa placa não sabe disso. Ou pelo menos ela não sabe que ela é a primeira placa de vídeo da Intel a chegar no mercado depois de tantos anos fabricando diversos componentes.
Isso porque depois de alguns meses lançada, a placa tem uma performance diferente do que eu esperava. Em relação ao modelo, a ARC A770 que a gente testou aqui foi a ARC A770 Limited Edition. Bem bacana, que vem nessa caixa de Limited Edition, que a gente mostrou lá no unboxing. E ela possui um design, na verdade, bem tradicional. Ela é bem compacta, se a gente for levar em consideração as placas de hoje em dia, ela ocupa só 2 slots. Ela tem uma construção bem bacana, né? Ela tem uma construção com Vapor Chamber, são 2 fãs e ainda acompanha RGB. Para alimentação são 2 conectores, um de 6 e um de 8 pinos, uma configuração bem estranha que a gente já não vinha há algum tempo. E ela ainda tem esse conectorzinho aqui que é facinho de você perder, que é para você sincronizar o RGB. Sim, ela tem RGB, uma parte importante para dar mais FPS. A Intel, na verdade, foi bem sensível nessa parte, né? Os fabricantes ficam assim, não, colocar RGB, a NVIDIA colocar RGB na minha Founders, jamais. A AMD colocar RGB na minha placa de referência, nunca. A Intel falou, RGB é o que os gamers querem, e ficou realmente bem bacana. O design ficou muito bonito, ela toda em preto fosco, que atrai um pouquinho de impressão digital e dá esse visual assim, fosco, maravilhoso aqui da parte de frente, mas você vai normalmente ver ela assim, a não ser que você coloque em pé. E aqui a gente tem o RGB, tem um pouquinho de RGB atrás também. E mesmo aqui na frente, na parte das conexões de vídeo, que são 3 portas DisplayPort e uma HDMI 2.0, DisplayPort 2.0 e HDMI 2.0, nós temos aqui um acabamento em preto fosco realmente muito bonito. Mas nem tudo é beleza, né? A gente também precisa ter performance, preço, a gente precisa ter o pacote como um todo. E diferente da NVIDIA, a Intel não tem todo esse tempo de mercado para poder colocar uma base do que ela pode trazer de experiência com o produto. Como é que é ter uma ARC? Bom, eu testei aqui e eu posso dizer para vocês que é um misto de sensações. Na verdade, quando essa placa foi lançada, assim como todas as ARC, ela chegou com problemas no mercado e os drivers vieram muito, mas muito problemáticos mesmo. Ai, mas as placas da AMD também tem problemas com driver, as placas da NVIDIA. Não, nada disso. Nós estamos falando de problemas de verdade, vários deles. No lançamento das placas e mesmo nos reviews foram reportados vários bugs para a Intel que resolveu rapidamente alguns deles e outros que só foram solucionados recentemente. Agora vocês vão ter a vantagem de ver a performance da ARC do que ela provavelmente deveria ser no lançamento, que é com a correção dos drivers. Uma coisa interessante dessa placa é que ela funciona muito bem em DirectX 12 Vulkan, ou na verdade é o prioritário para funcionar bem, ou otimizado para ela, enquanto que em DirectX 11, DirectX 10, DirectX 9, ela não funciona muito bem. Isso porque a Intel, como eu disse, não tem aquele know-how, ou seja, o conhecimento puxado de lá de trás e a experiência para poder ter uma boa performance, e ela meio que faz uma emulação, por assim dizer, né, rodando em DirectX 12 Vulkan. Então, essa placa aqui, na verdade, ela não tem um suporte nativo a DirectX 9. E aí você pergunta, mas DirectX 9? Quais jogos vão rodar em DirectX 9? Você ficaria surpreso, tipo, alguns dos jogos mais populares ainda rodam em engines mais antigas, ou mesmo, se não no DirectX 9, numa DirectX 11. Dentre eles, jogos populares como CSGO, GTA V, pois é. Mas felizmente a Intel lançou uma atualização recente de driver que melhorou e muito a performance nesses jogos que rodam nessa espécie de emulação aí interna utilizando a API. E agora nós temos a performance que deve ser próxima do que a gente esperava para o lançamento. E para os testes aqui eu resolvi comparar com a RTX 3060 e também com a RX 6600. As especificações da ARC A770 também são bem interessantes, com um clock boost de até 2400 MHz, o que é próximo ali do boost máximo da 6600, enquanto que o clock base fica ali na casa dos 2100 MHz. As memórias também são GDDR6 com largura de banda de 256 bits. Eu só não comparei com a 3060 Ti com a 6600 XT porque eu não tenho elas aqui, mas a gente também tem uma questão importante que é o preço. Quanto custa a ARC? Pois é, a ARC está custando ali próximo do que custa uma RTX 3060, às vezes um pouquinho mais. E nós temos a 6600 como uma opção bem custo-benefício para quem está procurando algo nessa faixa. É importante observar que a Limited Edition não está à venda no Brasil. Infelizmente, essa placa aqui eu comprei lá fora, eu comprei pela Zip4Me. Inclusive, se você quiser comprar ela ou qualquer outro modelo que não está disponível no Brasil, você também consegue importar. Tem um vídeo completo aqui no canal e o link aí na descrição. E para o restante, nós utilizamos a mesma configuração para todas as placas. Eu testei numa bancada com Ryzen 9 7950X, refrigerado ali por um Aorus X360 Waterforce, uma placa-mãe X670E Aorus Master, 32 GB de memória Kingston Fury Renegade e 6.000 megatransfers por segundo, um NVMe Kingston Fury Renegade de 2 TB e uma fonte V850 Gold V2 da Cooler Master. E eu sei que você tá pensando, pô, mas um 7950X, ninguém vai combinar isso com essas placas? Eu sei, isso é só para não deixar margem de gargalo. A gente vai ver aqui a performance só da GPU, o máximo que a GPU pode entregar. Por
esse CPU absurdo. Mas obviamente você não vai combinar isso com uma Arc ou uma 3060 ou uma 6600 XT para jogos. E para os jogos a gente optou por um mix de jogos com mais novos, mais antigos e com diversas APIs para a gente ver a performance. A resolução utilizada foi Full HD 1080p porque é a resolução para qual essa placa é destinada e as demais placas. É claro que elas conseguem rodar em resoluções maiores e inclusive fica um alerta. A Arc consegue até ter uma performance maior ou ter um ganho de performance subindo de resolução, mas realisticamente é uma placa para Full HD. Então vamos dar uma olhada na performance em jogos. Começando por CSGO, fiz um teste em 720p e 1080p. Eu fiz em 720p com tudo no mínimo e em 1080p com tudo no máximo, pra gente ver qual que vai ser a performance quando você precisa mais de CPU e quando você precisa mais de GPU, para ver como se comporta. E aqui a 3060 saiu na frente em 720p, ou seja, conseguiu extrair o máximo de performance ali do 7950X, batendo 912 de média e 239 de mínima. A Arc A770 fez uma média de 629 e mínima de 240, ou seja, teve uma média bem menor, coisa de 300 FPS abaixo, mas teve uma mínima idêntica, né, 239, 240, um empate técnico. E a RX6600 fez uma média de 614 e mínima de 168, ou seja, em 720p ela não foi lá mil maravilhas, mas fez a mesma média de Arc, só que com mínimas piores. Partindo para Full HD, colocando tudo no Ultra, uma situação que é bem rara de acontecer, mas só pra gente ver quando a limitação for a GPU até onde vai o FPS. Aqui a 3060 fez uma média de 493 e mínima de 101, a RX6600 ficou ali bem próxima, com uma média de 475 e mínima de 99, e a Arc A770 fez uma média de 399 e mínima de 89. Então a gente tem uma inversão aqui nos papéis, a 6600 passa, a Arc funciona melhor em Full HD por alguma razão, enquanto que a Arc fica atrás, ali bem atrás, né, das outras duas, ela perde performance ali quando precisa rodar ali com realmente exigência gráfica, né, que você colocando tudo no mínimo muda bastante, aqui ela dá uma patinada boa. Ainda consegue entregar uma boa performance, mas claramente bem atrás das duas placas, e esse é um título daqueles que eu comentei, em DirectX 9. Partindo para um título mais moderno em Control, rodando já em DirectX 12, aqui a Arc A770 conseguiu uma excelente performance, fez uma média de 101 e mínima de 81, na verdade ficando bem à frente da 3060 e da 6600. E mesmo ligando o Ray Trace, ela ainda fica à frente das duas concorrentes, ela faz uma média de 56 e mínima de 47, contra uma média de 47 e mínima de 38 da 3060. A 6600 fica bem atrás, o Ray Trace na RX 6000 realmente não é mil maravilhas. Em Cyberpunk 2077 a situação se inverte um pouco e a 3060 é quem abre a dianteira com média de 63 e mínima de 54, enquanto que a Arc faz uma média de 53 e mínima de 32. A média até que não é ruim, mas a mínima é bem ruim. E a 6600 faz uma média de 59 e mínima de 50, fica ali no meio do caminho, né, fica atrás da 3060, mas bem próxima, enquanto que a Arc até consegue arriscar ali uma média, mas a mínima é bem ruim, o que significa uma instabilidade no jogo. Ligando o Ray Tracing, a gente tem uma situação onde a Arc até fica próxima da 3060, né, com uma média de 26, mas novamente a mínima 10 FPS atrás, com mínima de 16, enquanto que a 6600 é melhor nem comentar. Pode ser uma anomalia, mas não parece ser. Realmente a performance dela em Ray Tracing é muito ruim. Em Dirt 5, novamente a Arc fica na frente, com média de 96 e mínima de 83. Aqui a 6600 faz uma média de 86 e mínima de 73, no empate técnico com a 3060. Basicamente a mesma performance. Ao ligar o Ray Tracing, esse é um jogo que não tem um impacto tão grande assim. A Arc fica na frente, com média de 81 e mínima de 70. À frente, por exemplo, da 6600, que fez média de 72 e mínima de 63, empatando tecnicamente com a 3060 novamente. Em Far Cry 6, a gente tem basicamente a mesma performance na 3060 e na 6600, com média de 100 e mínima de 82, enquanto que a Arc fica com uma média de 80 e mínima de 49. A média novamente não é ruim, mas a mínima é bem ruim. 49 FPS é bem abaixo do que faz uma 3060 e uma 6600 e significa que você vai ter uma experiência ruim de gameplay, vai oscilar muito. Ativando o Ray Tracing, a Arc A770 fica na frente da 6600 na média, em 66 contra 64, mas novamente a mínima é onde ela peca, ela vai para 41 contra 49. Com o Ray Tracing ligado, quem sai melhor é a 3060, com média de 82 e mínima de 69. Em Fortnite, em mais um jogo competitivo, mas já na nova engine, a 3060 fica na frente, com média de 134 e mínima de 105. A RX 6600 fica atrás, com média de 117 e mínima de 95. A Arc A770 faz média de 94 e mínima de 70. Então, novamente, fica atrás das duas concorrentes, mas ainda consegue entregar uma boa performance. Apesar de ter uma oscilação ali, ela ainda consegue ficar acima dos 60 FPS de mínima. Mas definitivamente a experiência melhor tá na 3060 ou mesmo numa 6600 para jogar Fortnite. E é um título bem importante, principalmente para essa faixa de desempenho. Em GTA V a gente tem um empate técnico nas médias com a 3060 e a 6600, mas a 6600 faz uma mínima pior, ela fica ali com 124 contra 142. Enquanto que a Arc A770 faz média de 134 e mínima de 85, ou seja, bem atrás das concorrentes. E novamente com as mínimas ali bem baixas, mas acima dos 60, ou seja, você vai ter uma experiência inferior à das concorrentes, mas ainda vai conseguir jogar dentro de uma margem boa de FPS.
FPS. Em God of War, a 3060 fica na frente, com média de 61 e mínima de 49, a RX A770 faz uma média de 56 e mínima de 49, num empate técnico com a RX 6600. Então já consegue entregar uma boa performance em todas as placas, e a gente tem um empate técnico ali da 6600 e da RX A770. Então pelo menos nesse jogo eles conseguiram igualar ali a performance da AMD. Em Flight Simulator, pasmem, a melhor placa de vídeo para você jogar nessa faixa é a RX A770. Ela faz média de 57 e mínima de 50. A 3060 faz média de 47 e mínima de 40, enquanto a 6600 faz média de 44 e mínima de 38. Essa foi meio surpreendente, eu realmente não esperava. Partindo agora para Plague Tale, a RX A770 é novamente a melhor pedida, com média de 55, mas a mínima de 33, o que gera uma instabilidade bem grande, né? Uma diferença muito grande da mínima para a média. A 3060 faz média de 44, faz mínima de 35, ou seja, uma oscilação muito menor entre as mínimas e as médias. O mesmo vale para a placa da AMD, que faz média de 41 e mínima de 33. Então, apesar de ter ganho na quantidade, ela não ganhou na qualidade do FPS. Essa aí não deu pra Intel. Em Red Dead Redemption 2 a gente tem praticamente a mesma performance em todas as placas, exceto nas mínimas. As médias são empatadas, mas as mínimas novamente é onde a Intel dá uma patinada. A mínima fica em 66 contra 76 da 3060 e 71 da 6600. Partindo agora para Spider-Man Remastered, aqui a gente teve outra surpresa. A ARC é a melhor placa para jogar esse jogo nessa faixa. Ela tem uma média de 114 e mínima de 75. Aqui a 3060 faz média de 108 e mínima de 68, ou seja, também tem uma distância muito grande da média para mínima, né, uma oscilação bem grande no FPS, e a 6600 fica bem lá atrás com média de 85 e mínima de 60. Ao ativar o Ray Tracing, novamente a ARC fica na frente com média de 71 e mínima de 55. 55 é a mesma mínima que a 3060 tem, mas a 3060 tem uma média menor, em 63 FPS. A 6600 roda ali na casa dos 30 FPS, com 39 de média e 31 de mínima. Em The Division 2 a ARC fica na frente novamente com média de 106, mas adivinha? Sim, as mínimas, 60 FPS de mínima contra 81 de mínima da 3060, que até faz menos FPS na média, só 101, perto de 106, mas apresenta um gameplay bem mais estável. O mesmo para a RX 6600, que faz média de 88 e mínima de 71. Então, a média nem sempre conta a história. Partindo para o Watch Dogs Legion, que também roda em DirectX 12, aqui nós temos uma média de 100 e mínima de 79, já é bem mais razoável, principalmente comparado com uma RX 6600, que faz média de 95 e mínima de 76, e da 3060, que faz média de 91 e mínima de 76. Basicamente um empate técnico ali entre as duas. Ao ligar o Ray Tracing, a ARC A770 faz média de 54 e mínima de 45. A 6600 faz média de 10 e mínima de 4. Eu sei, parece ser um problema dos testes, mas a gente rodou várias vezes em várias configurações e realmente em Ray Tracing não dá. A 3060, para fechar, faz média de 48 e mínima de 39, perdendo para a ARC A770. O que nós testamos aqui rapidamente também foram as tecnologias de upscaling. Lembrando que a Nvidia tem o DLSS, a AMD tem o FSR, que por sinal funciona em todas as placas, e a Intel lançou o ZSS, que é uma espécie de FSR, DLSS, de upscaling, para compensar esses jogos onde você precisa de mais FPS quando você perde, por exemplo, por Ray Tracing. Placas para Full HD com essa tecnologia realmente ainda é bem difícil recomendar porque você perde bastante qualidade, afinal elas vão mostrar para você uma resolução Full HD, mas na verdade essa resolução foi construída a partir de uma resolução menor. As placas usam as técnicas que são implementadas pelas fabricantes para pegar essa resolução menor, reconstruir e trazer em Full HD, o que termina numa qualidade não muito boa para Full HD, mas mesmo assim a gente testou, até porque é bom pra gente ver que esse é o pior cenário possível, né? É uma resolução que você realmente não vai ter muita vantagem. Mas se você resolver utilizar essas placas para resoluções mais altas, tipo Quad HD ou 4K, você vai poder utilizar essas tecnologias. Então a gente ficou curioso para ver como se comporta a tecnologia da Intel. Nós testamos no Spider-Man Remastered e nós vimos aqui a ARC A770, na verdade, compensando muito bem. Ela fica na frente das outras placas sem nenhum tipo de upscaling, mas usando o upscaling ela fica atrás do DLSS, porém ela fica bem próxima. Nós temos aqui uma média de 76 e mínima de 61 com o Ray Tracing no máximo, e nós temos aqui a RX 6600 com FSR no modo qualidade, fazendo 54 de média e 44 de mínima. Então ela já estava mal, né, rodando ali sem o FSR e ela não conseguiu compensar muito não. E a ARC A770 ficou bem próxima do DLSS, o que mostra que a Intel parece que está um passo à frente, pelo menos nesse jogo especificamente, da AMD com FSR. O ZSS também funciona em outras placas, mas nesse caso ela tira vantagem das tecnologias da Intel. O DLSS só funciona em placas NVIDIA, mas bem interessante ver. O curioso é que parece que a qualidade final, bom, vamos deixar para um vídeo específico falando sobre qualidade comparando essas tecnologias. Em relação à temperatura, esse modelo da Intel é bem construído, apesar de ser um modelo aparentemente simples, né? Ele é bem construído e consegue entregar ali uma média de temperatura na casa dos 74 graus. Tudo isso com nível de ruído muito baixo, é importante reforçar isso, porque essa é uma escolha das fabricantes. E se a gente colocar ela lado a lado, por exemplo, com uma RX 6600
ou como a RTX 3060, eles são modelos bem mais compactos, básicos e até mais leves. Ainda assim, a 3060 consegue ser mais fria, com um pico ali de 66 graus contra os 73 graus do modelo da AMD. Em relação ao consumo, o sistema todo com a RX 6600 consumiu só 270 watts, com a 3060 consumiu 335 watts e com a ARC 400 watts. Então, a questão da eficiência energética ficou para a próxima geração. Bom, e a parte da eficiência energética já deveria ter ficado meio evidente, uma vez que as placas da AMD e da Nvidia usam só um conector de energia de 8 pinos, enquanto que a Intel usa um de 8 e um de 6, então aí já tinha algumas dicas de consumo, não ia ser um ponto forte da ARC. Mas em relação à temperatura e ruído, eu achei que ficou bom, até porque o ruído é muito baixo e a temperatura tranquila, não teve thermal throttle em nenhum momento, mesmo sendo um modelo relativamente compacto. Já tem uns modelos custom bem mais absurdos do que esse. Na média dos 15 testes aqui, inclusive considerando o CSGO, a 3060 ficou na frente com média de 173 e mínima de 85. A 6600 veio atrás com 147 de média e 76 de mínima, e a ARC com 145 de média e 76 de mínima. Mas é claro que CSGO tem uma média de FPS muito alta e ele pode meio que ser um outlier, ou seja, ele pode mentir um pouco os resultados, porque essa não é a média real. Então a gente eliminou os dois testes com CSGO e fez só com os jogos convencionais. E agora a gente vê médias e mínimas um pouco mais dentro do que a gente viu nos testes. Por exemplo, a 3060 fica na frente com 92 de média e 72 de mínima, e a ARC A770 com a RX 6600 tem um empate técnico, elas ficam ali com média de 86 e 88 dentro da margem de erro, e as mínimas ficam ali também bem próximas da margem de erro. Então a gente tem uma placa que tem basicamente a performance de uma 6600 e muito próxima de uma 3060. Em alguns casos ela fica à frente, em outros casos ela fica atrás. Então no melhor dos dias ela é melhor que a 3060 e no pior dos dias ela é pior do que uma 3050, uma 6600. Então eu diria que inconsistência é um pequeno problema da Intel no momento. E olha que esse aqui é o modelo topo de linha. A gente ainda tem a ARC A770 com 8 GB, que tem basicamente a mesma configuração, mas tem uma largura de banda menor por conta da configuração de memória. E nós temos ainda a ARC A750, que essa sim deve ser interessante, porque ela é uma placa que tem uma configuração um pouco inferior a ela, mas a performance costuma ficar muito próxima. Nós temos esse modelo, o Intel Arc Limited Edition, e nós temos também os modelos custom, que começam a aparecer bem discretamente por aqui no Brasil, em preços nada convidativos, e lá no exterior também em baixíssima quantidade. E inconsistência foi um problema também, porque com a RX 6600 e com a 3060, é claro, a gente tem oscilação ali de performance, mas com nenhuma das duas nós tivemos uma oscilação grande assim nas mínimas. Mesmo nos jogos onde a ARC vai muito bem na média, as mínimas costumam parecer bem baixas. E elas não só parecem, como elas são perceptíveis. Essa oscilação grande você acaba notando, o frame time mais alto, ou mesmo esse momento de tá lá em cima FPS, tá lá embaixo FPS, tá lá em cima, tá lá embaixo. Isso aí traz uma instabilidade que não é bem-vinda. Algo que pode ser solucionado através de software, como a própria Intel já provou. A performance da ARC A770 era pior. Inclusive, se você vê análises dela em versões de drivers anteriores, você vai perceber que as reclamações são ainda maiores, mas é claro que não passa despercebido. Nós testamos a ARC A770 e vimos alguns bugs de driver ainda presentes. Com a placa que a gente usa para fazer as capturas de gameplay aqui, a gente teve um comportamento completamente estranho, que a gente não via em outras placas, com ela piscando demais a tela. Usando direto no monitor a gente não viu isso, mas tem algumas inconsistências de driver, e vocês talvez tenham notado ou não, mas o Red Dead Redemption 2 rodou um pouco estranho. Isso porque a gente não conseguiu configurar aqui ele para rodar em 60 Hz, que é bem bizarro, mas a performance tá lá, você só vai enxergar em 30 Hz. E é claro que isso só confirma aquilo que a gente já comentava lá no começo. A Intel provavelmente ia trazer um hardware capaz, o que de fato é. Eu realmente fiquei surpreso, eu não esperava essa performance da ARC A770, principalmente vendo a performance inicial, a performance do lançamento, que foi bom ter ficado de fora, mas essa placa, pra mim, pelo menos, não deveria ter essa performance. Ela tá batendo aqui a performance da 3060, realmente indo muito bem. Ela tem uma performance muito boa em Ray Tracing, o que significa que a Intel chegou já batendo a AMD, já que essa placa veio para bater a RX 6000 e não as RX 7000, e conseguiu trazer uma performance surpreendente em Ray Tracing. O ZSS funciona melhor do que eu imaginava, e realmente os problemas ficam relacionados a software. Em relação a hardware, eu achei que é bem capaz, mesmo trazendo todas as suas diferenças de arquitetura em relação a Intel e AMD, eu fiquei bem surpreso e positivamente surpreso com a ARC A770. É claro que isso não exime a Intel do problema dos drivers. Se você comprar hoje uma ARC A770, você vai ter uma experiência muito melhor do que você teria no lançamento, mas ainda não vai ser uma experiência condizente com $349, que foi o preço
que nós pagamos nessa placa quando compramos. E o pior, ela não tem muita disponibilidade. Dá até a impressão que a Intel só lançou essa placa porque ela realmente precisava lançar para cumprir o seu cronograma, que foi, no mínimo, confuso. Eu gostaria de ter testado antes para, quem sabe, hoje trazer uma opinião ainda mais concreta sobre a performance. A diferença para mim é que eu só vi os problemas dos outros reviewers. Eu não testei para sentir esse problema. Talvez o impacto fosse ainda maior se eu tivesse sentido os problemas e agora encontrasse as soluções com a placa funcionando direitinho. Se vale a pena comprar uma ARC A770 hoje? Oh, no, please. Não compre uma ARC A770 hoje, a não ser que você seja um entusiasta ou que você queira realmente montar o seu primeiro PC com uma ARC A770. Ela tem várias vantagens a seu favor. O preço varia muito. Pode ser que você encontre ela no preço de uma 3060 e, dependendo dos jogos que você joga, ela pode ter uma performance inclusive melhor. Ela também já tem o suporte ao codec AV1 dessas placas, é a única que traz o suporte, o que deve ser bem vantajoso, por exemplo, para quem vai fazer live ou para quem vai começar a utilizar aí o encoder AV1, não é o decoder, ou seja, é para quem vai mandar alguma coisa, codificar, e não para quem vai receber, o que já está presente em outras placas. Ela tem 16 GB de memória, o que pode ser uma vantagem para quem precisa de mais memória, e inclusive em algumas aplicações profissionais como o pacote Adobe, ela funciona bem e tem uma integração com gráfico integrado. Mas ela tem alguns pontos negativos que são bem importantes. O preço, como eu disse, oscila muito, mas ela não está muito convidativa. A experiência com driver vai ser sofrível, é o que eu posso dizer no momento. A Intel está se esforçando para trazer mais atualizações, mas ainda não é uma experiência ideal com drivers, com atualizações ou com a experiência de usuário. Você pode enfrentar vários problemas. O consumo, novamente, também não é o forte dela. Apesar de você poder utilizar uma fonte de 550 watts, como você poderia com qualquer outra das placas, que não vai mudar muito a sua configuração, ela não é exatamente eficiente. E tem ainda o problema do Resizable Bar. Eu espero que você tenha chegado até aqui no review para saber que o Resizable Bar é obrigatório para ARC. Tá lá como recomendado, mas ele é obrigatório, porque senão a sua performance pode sofrer um hit de até 30%. Ou seja, você pode comprar uma placa por um valor X e perder 30% do valor de uso como usuário para ela, porque a performance vai ser realmente muito ruim. O que significa que você também fica limitado a ter um processador de 10ª geração da Intel para cima ou um Ryzen 3000 para cima para você poder ativar o Resizable Bar. Então esse é um ponto importante e tenha em mente, não é tão simples assim você fazer essa alteração, entrar na BIOS e ligar o Resizable Bar, porque ele muda de fabricante para fabricante o lugar, eles não chegaram num acordo ainda sobre ligar ou não ligar isso, e faz muita diferença, é praticamente obrigatório, o que pode ser um problema para quem não tem muita experiência. Por isso, então, a questão de, se não ser entusiasta, pelo menos ter um bom conhecimento ou estar disposto, ter boa vontade para fazer essas alterações aí, para enfrentar alguns probleminhas de driver. Se você considera tudo isso e achou que não é um problema, então sim, a Intel Arc é uma placa para você, uma placa bem interessante, na verdade, e foi bem legal testar, ela tem uma performance legal em alguns jogos, em outros nem tanto, e lembra experiências do passado com placas da AMD. Mas essa é só a primeira geração de placas de vídeo da Intel. O lado positivo é que eles trazem concorrência para um mercado que era basicamente um duopólio com Nvidia e AMD, onde a Nvidia está nadando de braçada, mais de 80% de mercado, e que a Intel pode ser a solução. Se não agora, pelo menos a médio e longo prazo. E a conclusão que eu tirei testando a ARC A770 é que sim, a Intel ainda tem muito trabalho para fazer pela frente, mas eu acho que a próxima geração de placas de vídeo da Intel pode ser finalmente uma nova desafiante para a Nvidia no mercado. E eu, como bom entusiasta, vou sim montar um setup com a ARC A770 e montar finalmente o primeiro PC Full Intel da história. Mas olha, eu tenho que admitir, eu realmente fiquei surpreso com a performance, principalmente em Ray Tracing. Eu realmente não esperava isso da primeira geração de placas de vídeo da Intel, principalmente comparando com a primeira geração da AMD, que traz suporte a Ray Tracing. Ela simplesmente atropelou a AMD, ou seja, ela já saiu na frente da AMD uma geração com a ARC A770, enquanto que a AMD está aí agora somente com as RX 7000 conseguindo trazer uma performance competitiva. Eu realmente fiquei surpreso, e mesmo a performance geral da placa ficou bem acima da minha expectativa. Eu espero que a Intel resolva com os drivers futuros esses pequenos problemas de instabilidade que a gente encontrou e que ela se torne um produto com maior disponibilidade também, né? Porque ter dificuldade para comprar uma placa dessas realmente não ajuda muito com usuários para reportarem os bugs, né? Então fica realmente limitado para quem consegue encontrar, para quem consegue pagar e para quem consegue enfrentar essas dificuldades dos usuários que adotam os produtos aí antes de todo mundo, né?